Escrever o que se sente é como abrir uma ferida e tentar transformá-la em arte. Parece bonito, mas dói. Olá, eu me chamo Eduardo Armelin e nesse vídeo eu vou dividir com vocês um pouco desse processo que é escrever uma história, que às vezes é um pouco mais dolorido porque envolve um processo também de autoconhecimento e de futucar um pouquinho as feridas, sejam do passado ou aquelas que estão fazendo parte naquele momento. Às vezes, quando a gente vai escrever uma história, é muito comum da gente buscar a referência dentro de nós mesmos, daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente experimentou, ou até mesmo das dores que a gente passou em vida. É por meio dessas dores, é por meio dessas situações que a gente consegue escrever histórias que são realmente fortes, complexas, interessantes e que acabam criando um laço ou uma conexão com quem está lendo ou quem está acompanhando. Então, é por meio desse processo que fazer essa jornada para dentro nem sempre é uma coisa tão tranquila de se fazer. Obviamente que a ajuda de profissionais, como psicólogos, auxiliam muito dentro desse processo de descobrimento daquilo que está acontecendo. Mas toda narrativa pode sim acabar envolvendo muito desses sentimentos, das coisas que o autor está passando. Comigo não é diferente. Navegar sobre essas nuances que aconteceram na minha vida é, na verdade, um dos pontos que eu mais gosto de escrever, porque me impulsiona a buscar sentido dentro das coisas que eu passei na vida e transformar esses sentimentos, que às vezes nem sempre eu entendo, ou situações que ainda são uma incógnita para mim, dentro de uma narrativa que faça sentido, ou dentro de uma jornada de um personagem que vai limpando ou suavizando aquele ponto que para mim antes era nebuloso em algo que é concreto ou que tem um significado por trás. Muitos autores que a gente conhece fazem muito disso. Se a gente pegar obras como O Senhor dos Anéis, do Tolkien, ele utilizou muito da experiência dele com os amigos ou dos conflitos que ele viveu durante a Primeira Guerra Mundial como uma fonte de inspiração para a criação do seu universo. E com muitos outros autores, acontece da mesma forma, de terem visto, vivenciado ou compartilhado alguma situação que transformou isso numa narrativa e que muitas das vezes fez sucesso. A gente tem também o exemplo daquele livro Comer, Amar e Rezar, que fez muito sucesso, que conta exatamente a jornada que a própria escritora vivenciou e que ela quis compartilhar esse momento de descobrimento que ela teve na vida dela com as outras pessoas. Então esse processo de navegar dentro de si mesmo para expandir esse entendimento para outras pessoas é um processo natural para que você, leitor ou telespectador, possa conhecer esse tipo de situação, mas não necessariamente da forma como o autor passou, mas que te desperte um certo reconhecimento sobre aquela mensagem que está sendo passada no livro, para que você possa levar isso para a sua vida, ou que possa te ajudar de alguma maneira. Um outro ponto muito importante sobre a dificuldade que às vezes é escrever é exatamente sobre a exposição. Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, onde existe um maior distanciamento físico entre as pessoas e uma maior interação por redes sociais, por exemplo, onde o julgamento ele é muito mais fácil de ser disseminado. Para o autor, isso pode ser uma situação complexa, às vezes, de lidar. Muitas das vezes, por conta dessa própria jornada interior que é necessário ser feito para escrever uma história. E que isso, você está expondo uma parte de você para as pessoas, e você nunca sabe como elas vão reagir. Obviamente que existem pessoas que vão gostar e outras que não, mas a gente tem que entender que nosso olhar não deve estar atrelado a exatamente como o livro vai performar com as pessoas, e sim na mensagem que a gente está passando, independente de como ela chegue para as pessoas que estão lendo ou que estão acompanhando. Comigo não foi diferente. Quando eu comecei a escrever, uma das minhas maiores preocupações eram exatamente essa. Se não somente se a história estava boa, se a narrativa estava interessante, mas muito como as pessoas iam captar a mensagem que eu estava deixando. No início, isso me incomodava muito. Hoje já não me incomoda tanto. Eu tento fazer um pouco dessa jornada ser um pouco mais leve. Eu entendo que
tudo aquilo que eu estou colocando, que faz parte de mim dentro de uma história, ela não é necessariamente a vida que eu tive ou aquela jornada que eu passei, mas sim um pedaço, um momento que teve sentido e que eu consegui transportar dentro de uma outra história, com outros personagens, com outros conflitos, e que eu estou simplesmente sendo verdadeiro sobre aquele sentimento ou aquela situação que eu passei e transcrevendo isso para um outro personagem em uma situação completamente diferente. Por isso, esse processo de escrita é um misto entre coragem e dor, que acontecem quase que simultaneamente ao longo de todo o processo. Isso é devido ao fato de que cada linha que está sendo escrita, você está colocando um pouco de você. E ter essa coragem de entrar nessa narrativa é algo muito especial, porque te faz sentir um pouco da sua vulnerabilidade, te faz experimentar um pouco desse processo de ressignificação daquilo que você passou ao longo de cada página que você escreve. Porque escrever como se sente é mostrar que ainda sente. No final, é sobre virar a página e entender que eu fui capaz de dizer algo sobre mim. E as pessoas deveriam fazer o mesmo. Buscar remover as coisas que elas mantêm guardadas com medo de revirar. Porque isso, sem dúvida, lhe fará escrever um belo novo capítulo. Se você gostou deste conteúdo, tanto quanto eu me diverti fazendo, curte, comenta e compartilha. Nos vemos no próximo vídeo. Até breve.